Relato que o apóstolo João nos dá no final do livro de Apocalipse, do estado eterno, do estado glorioso da igreja, a consumação do plano de Deus, o triunfo final de Cristo juntamente com a sua igreja, com o objetivo de nos trazer esperança, trazer acalento e alegria nesse momento em que, humanamente falando e olhando aqui para essa realidade, as coisas parecem confusas, incertas e as perspectivas não são encorajadoras. Portanto, queria pedir que você abrisse sua Bíblia aí na sua casa, onde você estiver, no livro de Apocalipse, capítulo 21. Nós iremos tentar cobrir todo o capítulo e a primeira parte do capítulo 22. Nós faremos a leitura à medida que a exposição continuar. Nós sabemos, você sabe, que o livro de Apocalipse é o registro que o apóstolo João fez na ilha de Patmos de uma série de visões que Deus lhe deu com respeito à história da salvação, o plano que Deus tinha feito ao redor do mundo e como ele se desenrola na história. São visões a respeito do sofrimento da igreja até a vinda de Cristo, são visões acerca da ascensão do mal aqui nesse mundo, mas também são visões da vitória final do Senhor Jesus e do seu povo quando ele retornar em glória. Nos capítulos anteriores a esses capítulos aqui, capítulo 20 e 21, o apóstolo João teve visões da ascensão dos inimigos de Cristo e da sua igreja e da respectiva queda deles com a vinda do Senhor Jesus. Ele vê a Babilônia se levantar como império mundial, ele vê a besta, as duas bestas, o falso profeta se levantar para em seguida cair, capítulos 18 a 19. Ele vê o dragão, que é Satanás, e os ímpios aparentemente triunfarem sobre a igreja, mas então são destruídos pela vinda de Cristo, que ressuscita os mortos, estabelece o juízo final. Isso está aí no capítulo 20. E aqui no capítulo 21 e 22, que são o objeto da nossa atenção nessa manhã, o apóstolo João descreve a visão que ele teve da felicidade eterna daqueles que são de Cristo e que com ele reinarão para todo o sempre. Ele registra essa visão daquela maneira característica do seu livro, que é alegórica, usando de figuras, de símbolos, e usando também muitas passagens e referências do Antigo Testamento, e particularmente aqui do profeta Isaías e do profeta Ezequiel e do livro de Gênesis. Meditemos então naquilo que João viu, e vamos fazer isso de maneira sintética. São 7 visões ou aspectos da igreja gloriosa e da sua felicidade. Há muitos detalhes que vão ficar para uma outra ocasião. Nós queremos focar nos pontos centrais à medida que nós formos lendo e explicando a palavra de Deus. Nós vamos orar mais uma vez, dessa feita pedindo a iluminação do Espírito Santo para compreendermos a palavra do Senhor. Senhor, diante de Ti, nós agora pedimos que Tu abras o nosso coração e o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra. Que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos console a partir da leitura e da explicação desta Escritura inspirada por Ti e útil para a edificação da Tua igreja e para o consolo dela. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, Apocalipse capítulo 21 e 22. São 7 coisas que João vê, são 7 aspectos da sua visão que eu quero trazer aqui para vocês nessa manhã. Primeiro, onde o povo de Deus irá passar a eternidade. Está aí no verso 1. Eu vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. É aqui que o povo de Deus irá passar a eternidade, não no céu, como quando a gente morre e vai para o céu, mas numa nova terra, num novo universo, porque a terra e o céu que nós conhecemos agora, eles serão desfeitos pelo fogo de Deus, não por uma guerra, não por uma epidemia, não por uma catástrofe natural, mas por uma interferência direta de Deus. E a partir desse mundo que nós temos agora, refinado e transformado pelo fogo, Deus criará um novo mundo, um novo céu, um novo universo.
e a criação de Deus, que foi manchada pelo pecado, ela será restaurada a um estado superior ao estado original, quando Deus primeiro criou todas as coisas. Aqui nessa passagem do verso 1, João diz que vê novo céu e nova terra. Ele está se baseando nas palavras do profeta Isaías, no capítulo 65, versos 17 a 19, que eu quero ler aqui, só um pedaço, onde o profeta Isaías, 600 anos antes de Cristo e de João, disse assim: eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isso fazia parte da expectativa escatológica dos judeus, o novo céu e a nova terra, onde o Messias haveria de reinar juntamente com o povo eleito de Deus. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, 10 a 13, nós temos em mais detalhes esse surgimento do novo céu e da nova terra a partir da realidade que nós conhecemos aqui. Veja o que é que Pedro diz: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aqui Pedro se refere a Isaías, se refere ao sermão escatológico de Jesus, a promessa de um novo céu e de uma nova terra. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Onde é que nós vamos passar a eternidade? Nesse novo céu e na nova terra que Deus haverá de criar a partir da realidade que nós temos agora. Portanto, saibamos isso, que esse mundo presente é passageiro, ele é transitório e ele cederá lugar a um novo universo que Deus haverá de criar a partir desse para a felicidade dos seus. Agora, em que consiste a felicidade do povo de Deus que vai morar nesse novo céu e na nova terra? Isso aí João vê, João tem essa visão, a segunda parte da visão, do verso 2 até o verso 4. Ele diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas passaram. Aqui nessa parte da visão, João contempla a felicidade dos eleitos de Deus que viverão no novo céu e na nova terra. Essa felicidade consiste, em primeiro lugar, em comunhão com todos os santos. Veja o verso 2, ele diz que viu a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva no dia do seu casamento. Isso aqui é uma referência para a igreja, a nova Jerusalém, a cidade santa. Tudo isso se refere à igreja no seu estado glorioso, quando os crentes já foram ressurretos de entre os mortos, transformados e receberam um corpo imortal, incorruptível, glorioso e sem pecado. E essa igreja glorificada, ela desce para habitar no novo mundo que Deus criou. É nisso que vai consistir a felicidade, em primeiro lugar, que estarão todos juntos, estarão todos unidos e glorificados. Consiste também, no verso 3, na comunhão eterna com Deus. O verso 3 diz, João diz que ouviu uma voz do trono dizendo que Deus está presente, Deus habita com eles, que eles serão povos de Deus e Deus estará com eles para todo sempre. É nisso que vai consistir a felicidade no novo céu e na nova terra, na presença constante, interminável, eterna, plena de Deus juntamente com o seu povo, que é o que nós mais ansiamos, estar com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo, comungar com Ele, viver com Deus Pai Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É isso que vai consistir a nossa felicidade, que João descreve no verso 4, dizendo que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, a morte não vai existir mais, já não tem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Todas estas coisas que pertencem ao presente mundo e que nos causam dor e sofrimento, isso já terá passado.
E Deus vai nos consolar eternamente, a figura aqui dele limpando as lágrimas dos nossos olhos. E o consolo de Deus é tão profundo e tão eficaz que haverá de superar toda a dor e toda a lembrança que porventura nós tivermos. Creio e penso que é um ensino bíblico de que nós não esqueceremos na eternidade aquilo que nós experimentamos aqui. Mas o consolo de Deus e a presença de Deus e do seu Cristo são tão perfeitos, são tão plenos, tão eficazes, que mesmo a lembrança mais triste que porventura tenhamos do que aconteceu aqui durante esse mundo, será superada pela presença de Deus, pela glória, pela alegria que haverá no estado eterno, no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, de forma que nenhuma lembrança triste e desse mundo haverá de marejar ou manchar a alegria e a felicidade que Deus preparou para nós. E tudo isso só é possível mediante a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, porque só assim nós podemos ter certeza que não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pecado, uma vez que Cristo, na cruz do Calvário e na sua ressurreição, ele venceu de maneira final esses inimigos de Deus e da sua criação. João, em seguida, desenvolvendo a visão, aqui é o meu terceiro ponto, ele recebe da parte de Deus, ele vê da parte de Deus a certeza de que essas coisas acontecerão, versos 5 e 6. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O próprio Deus agora fala com João, essa é a visão que ele tem. E Deus diz a João: João, eu vou fazer nova todas as coisas. Na verdade, ele diz: eu faço novas todas as coisas. Escreve aí. João estava vendo tudo e anotando. Então, escreve aí o que eu vou fazer, porque essas palavras que você está ouvindo e essas coisas que você está vendo, elas são fiéis e verdadeiras. Tudo está feito. Veja que Deus fala, as coisas ainda vão acontecer, mas ele fala como se já tivessem acontecido, porque ele é aquele que se assenta no trono. Ele tem o poder para fazer tudo aquilo que ele diz. Tudo está feito, João, porque eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Para mim, todas as coisas são presentes, por isso que eu posso falar, está feito, de uma coisa que na história ainda está para se realizar. Com isso, Deus queria que João registrasse no livro de Apocalipse a visão da glória futura, para que nós tivéssemos certeza daquilo que Deus vai fazer, para que cada geração, lendo essa visão, tivesse esperança, tivesse consolo, tivesse certeza e alegria no meio de todas as tribulações. A quarta parte da visão de João, na parte final do livro de Apocalipse, é de Deus nos convidando para participarmos dessa felicidade. Aí, do final do verso 6 até o verso 8, Deus falando: eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. João escuta Deus oferecendo a salvação e a vida eterna. E é uma oferta para todos os que desejarem. Veja o final do verso 6, Deus dizendo: eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Quem tem sede, quem sente sede de Deus, quem sente vontade de estar com Deus, quem tem desejo de imortalidade, desejo de santidade, de pureza, aqueles que estão com o seu coração sedento, Deus promete saciar com a fonte da água da vida, o rio da graça de Deus, o rio que flui do trono de Deus, o rio que alegra o coração de todo aquele que se arrepende e crê no Senhor Jesus. É uma metáfora da graça de Deus, por isso que ele diz: darei a beber de graça da fonte da água da vida. O Senhor Jesus, em certa ocasião, disse que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele se apresentou como sendo
a água da vida. E é uma metáfora aqui, é uma figura linda da pessoa do Senhor Jesus que satisfaz a nossa sede mais profunda. João vê na quarta parte da sua visão Deus convidando, Deus chamando e dizendo: ainda há tempo, se você tem sede, venha que gratuitamente, pela misericórdia, pela graça, eu te darei de beber da água da vida, e você viverá para todo sempre no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Duas coisas para quem beber. Primeiro, ele vai ter a vida eterna, e no verso 7, o vencedor, que é esse que beber, ele herdará estas coisas, ele vai herdar o novo céu e a nova terra, vai participar como se fosse dono de toda essa nova realidade. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Que convite maravilhoso que nosso Deus nos faz aqui. A você que tem sede, você que está sedento pelas coisas de Deus, esse vazio no seu coração, esse buraco aí no seu peito que nada pode preencher, sexo, dinheiro, emoções, amizades, bens materiais, trabalho. Deus quer satisfazer a sede mais profunda do seu coração, tornar você filho dele, para que você possa participar na eternidade do novo céu e da nova terra, juntamente com os demais que creem em Jesus, experimentando da presença de Deus. Mas agora, João também ouve, é a quinta parte, uma advertência de Deus com relação aos incrédulos, que está aqui no verso 8, que eu já li para vocês. Deixe-me ler de novo, só para deixar bem claro aqui diante de nós. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Todos os mortos haverão de ressuscitar quando o Senhor Jesus Cristo retornar em glória. Mas nem todos os mortos entrarão nesse novo mundo de felicidade eterna que nós já começamos a ouvir a descrição. João, aqui, nessa quinta parte da visão, ele escuta Deus se referir à segunda morte, que é explicada aqui como sendo o lago que arde com fogo e enxofre. Deus se refere a essa segunda morte como sendo um lago de enxofre que está ardendo em chamas, ou seja, que nunca se apaga. É lá que será lançada uma parte da humanidade, em contraste profundo com a outra parte que estará nesse novo mundo de felicidade eterna. A realidade que nós enfrentamos aqui é que existem apenas dois destinos para a raça humana: ou o novo mundo, que vai ser criado por Deus e onde serão felizes, agraciados por todo sempre, ou o lago que queima com enxofre eternamente, trazendo dor e sofrimento, e que Deus chama de segunda morte. Ele chama de segunda morte em contraste com a primeira morte, que todos nós vamos experimentar. Todos nós vamos experimentar essa primeira morte. A segunda morte é o sofrimento eterno, que acontecerá nesse lago que arde com fogo e enxofre. É chamado de morte porque significa uma separação de Deus. Não significa extinção, como muita gente pensa, que depois de morrer, então o castigo do ímpio é ser extinto, é ser aniquilado. Não, mas é um sofrimento eterno, é um morrer eterno, é querer morrer e nunca acontecer isso. É um desejo de morte, uma experiência de morte eterna que não tem fim nesse lago que arde com fogo e enxofre. E quem são aqueles que irão para o lago que arde com fogo e enxofre e que não entrarão no novo céu e na nova terra e que não viverão na presença de Deus em perfeita alegria e plenitude? São 8 tipos de pessoas que o apóstolo João descreve aqui. É importante notar que essas pessoas não são pessoas que eventualmente praticaram alguns desses atos e se arrependeram e creram em Jesus, mas são pessoas que nunca se arrependeram dessas práticas e que viveram nessas práticas. E quem são estes? Olha a lista aqui: os covardes, ou seja, aqueles tímidos que nunca tiveram coragem de assumir Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador diante dos homens; os incrédulos, que passaram sua vida se recusando a crer em Deus e no seu Filho Jesus Cristo; os abomináveis, que durante sua vida praticaram atos depravados, cometendo pecados nojentos de ordem sexual; assassinos, pessoas que
propositadamente, intencionalmente, procuraram o mal dos outros, chegando mesmo a tirar a vida dessas pessoas. Os impuros, aqueles que passaram uma vida de imoralidade sexual, como prostituição, adultério, fornicação. Feiticeiros, pessoas que se envolveram e nunca deixaram de se envolver com ocultismo, artes mágicas, invocação de mortos, mediunidade, falar com espíritos, lançar maldições, fazer pacto com espíritos malignos, todos aqueles que viveram na prática do ocultismo. Os idólatras, que adoraram imagens, que se curvaram diante de ídolos como se fossem Deus durante toda a sua vida. E os mentirosos, gente que nunca fala a verdade, que passaram a vida contando mentiras, uma vida de falsidade, hipocrisia, enganando os outros. Essa é a lista daqueles que serão lançados no lago de fogo e enxofre, a segunda morte, onde serão atormentados pelos séculos dos séculos, em contraste com aqueles que entrarão no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, onde Deus está presente, onde Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais nada que perturbe o nosso coração e a nossa alma. Que realidade terrível e tremenda, você que me escuta, que realidade terrível e tremenda. Como eu disse, existem apenas 2 estados nos aguardando do futuro: ou o novo céu e a nova terra, com Cristo para todo sempre, ou a segunda morte no lago de fogo e enxofre. O que vai fazer a diferença de um para o outro é o arrependimento dos seus pecados, a fé em Jesus Cristo e beber de graça da água da vida que Deus nos oferece através do Evangelho. A 6ª parte da visão de João é a descrição do estado glorioso da igreja, no novo céu e na nova terra, que está aí do verso 9 até o capítulo 22, verso 5, queria ver com você agora. Aqui nessa visão, que é a parte mais longa da profecia de João aqui, ele registra o que ele viu com respeito à igreja glorificada. Nós já vimos o local onde nós estaremos, novo céu e na nova terra. Nós já vimos que a nossa felicidade lá vai consistir na comunhão uns com os outros, comunhão com Deus e também na ausência de toda dor e de todo sofrimento. Já vimos a certeza que Deus nos dá de que estas coisas vão acontecer, o convite dele para que bebamos da água da vida, a advertência dele sobre a morte, a segunda morte, e agora ele nos dá uma visão da igreja gloriosa no céu, certamente usando a linguagem metafórica, simbólica, que é peculiar do livro de Apocalipse. E aqui, em particular, ele se baseia em Ezequiel, Isaías, Zacarias, Gênesis e Daniel. O que é que João vê, então? Primeiro, ele vê a glória da igreja no novo céu e da nova terra. Um anjo chega até João e revela essa glória, verso 10 e 11. Começando no verso 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, João, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro, que nós já vimos que é a igreja glorificada, a igreja redimida, a igreja salva no seu estado triunfante de glória. E me transportou em espírito, o anjo transporta João numa visão, em espírito, até uma grande e elevada montanha. E ele me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina, como pedra de jaspe cristalina. O João vê aqui, na sua visão, a cidade, a Nova Jerusalém, descendo do céu para a terra, que é a igreja de Cristo, que é o número total dos eleitos que foram amados por Deus, que foram justificados dos seus pecados, chamados pelo Evangelho, santificados, ressurretos de entre os mortos, glorificados agora como uma cidade gloriosa desce do céu para morar no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. João diz aqui que ele viu que a cidade tem a glória de Deus, a glória de Deus. E ele explica isso em termos de um brilho. Veja, final do verso 11, o seu fulgor, o brilho, porque a glória tem a ver com brilho, né? O seu fulgor é semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Pedra de jaspe é um mineral muito precioso,
e ele é vermelho, amarelado, e era considerado como uma pedra preciosa no Antigo Oriente. E João compara o brilho e a glória da igreja ao brilho e fulgor dessa pedra preciosa. E em seguida ele descreve a composição da igreja. Aqui eu peço a sua atenção, o texto é simbólico, mas o seu simbolismo é fácil de entender. Quem é que vai fazer parte? Quem são estes que compõem a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, a igreja de Deus, cuja glória é igual à glória de Deus, ou brilha com a glória de Deus, semelhante a uma pedra preciosa? Versos 12 e 14. A cidade tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Na sua visão, João percebe que a cidade, a Nova Jerusalém, ela tem 12 portas, e que em cada uma destas portas está escrito o nome de uma das 12 tribos de Israel, versos 12 a 13. Ele viu também que a muralha que cerca a cidade está edificada sobre 12 fundamentos e colunas, e ele olhou e viu que em cima de cada fundamento ou coluna estava o nome de um dos 12 apóstolos do Cordeiro. O que é que isso significa? É que a igreja é composta daqueles judeus fiéis e crentes das 12 tribos de Israel no período do Antigo Testamento. É por isso que aparece o nome das 12 tribos nas portas. E também que a igreja é composta dos judeus e gentios crentes que creram no Senhor Jesus através da pregação dos apóstolos do Novo Testamento. Por isso a cidade está edificada sobre o fundamento, e cada fundamento tem o nome de um dos apóstolos de Jesus Cristo. Ou seja, essa visão aqui é simplesmente da igreja completa. Todos os eleitos do Antigo Testamento e do Novo, daqueles que eram de Israel e desses gentios que foram chamados pela pregação do Evangelho, 12 tribos no Antigo Testamento, 12 apóstolos no Novo Testamento, é a igreja completa, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, como nós lemos na carta de Paulo aos Efésios. É isso que João vê. Ele vê a glória da igreja e ele vê que a igreja ela está completa agora, com os crentes do Antigo e os crentes do Novo Testamento, que foram chamados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Você pode me perguntar onde está o apóstolo Paulo, né? Onde está o apóstolo Paulo, uma vez que fala aqui dos 12 apóstolos de Cristo Jesus. Os 12 apóstolos aqui são, de fato, aqueles 12 que foram chamados por Cristo, à exceção de Judas, que foi substituído por Matias. O próprio apóstolo Paulo, embora tendo mesma autoridade, mesmo poder da parte de Deus que os 12 apóstolos, ele, entretanto, nunca se viu como parte dos 12, ele sabia que tinha sido levantado por Deus como que um fora de tempo para cuidar da pregação aos gentios. Então, eu não penso que o nome de Paulo vai estar aqui, embora ele tenha sido aquele instrumento maravilhoso, mas a referência é aqueles 12 que foram chamados pelo Senhor Jesus durante o seu ministério, à exceção de Judas, substituído por Matias. Em seguida, João é levado pelo anjo a ver a perfeição, a pureza e o valor da igreja. Está aí do verso 15 até o verso 21. Primeiro, a igreja é perfeita. Acompanhe a leitura aí do verso 15 até o verso 17. E aquele que falava comigo, que era o anjo, tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, um cubo, na verdade. E mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, a sua largura e a sua altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A pergunta é, o que é que essas medidas, João vê o anjo medindo a igreja, medindo a cidade, que simboliza a igreja. E o anjo mede e a medida é igual, no comprimento, na altura e na largura, ou seja, é um cubo. O que é que isso significa? O significado é que a igreja é perfeita, que a igreja é perfeita, que ela não tem defeitos, que ela é como um cubo com dimensões absolutamente perfeitas. João diz aqui que a muralha tem
tem 144 côvados. Quanto é 144, se não é 12 vezes 12? 12 profetas, 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos de Jesus Cristo, a igreja tem 144 côvados. Ou seja, tudo isso é uma linguagem simbólica e figurada para dizer que ela é perfeita, as dimensões perfeitas. É como se fosse, imagine aquela cidade gloriosa descendo e em todas as suas dimensões ela é como um cubo revestido de ouro perfeito para indicar a perfeição absoluta, o estado de perfeição em que a igreja se encontra agora. E não somente ela é perfeita, mas é pura também. Veja o verso 18, a estrutura da muralha da cidade é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido, como a muralha de jaspe, aquele mineral opaco de cor vermelha ou amarela que eu já me referi, ou então como ouro límpido, tão límpido que é como um vidro cristalino, ou seja, não há mais mancha, não há mais pecado, não há mais corrupção, não há mais... É a maneira de João descrever como a igreja é pura. Ela é como um cubo, ela é perfeita. E ela é revestida de ouro tão puro que é quase transparente como um vidro e tem o brilho de uma pedra de jaspe para falar da pureza da igreja. Mas ela não somente é perfeita e pura, ela também é valiosa. Veja a descrição 19 a 21. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. E aí ele vai descrevendo, cada fundamento. São 12 fundamentos. O primeiro fundamento é de jaspe, e aí na sequência, safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto e ametista. Estas são pedras preciosas da antiguidade que ornavam cada uma das colunas ou fundamentos da muralha da cidade. E no verso 21 ele diz, as 12 portas, onde estão o nome das 12 tribos de Israel, são 12 pérolas, e cada uma dessas portas é uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. O que é que João está vendo aqui? Ele vê primeiro a muralha da cidade, que é de jaspe, é um metal precioso, um mineral precioso. Depois ele vê a cidade, verso 18, que é de ouro puro, como um vidro límpido. Depois ele vê no verso 19 os fundamentos da muralha da cidade. Cada fundamento estava enfeitado com um tipo de pedra preciosa. E a descrição está aqui para cada uma em detalhes, jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, sárdio, crisólito, berílio, topázio, crisópraso, jacinto, ametista. Você dê uma olhadinha aí nesses nomes, veja na internet, procure a imagem, você vai ver como são pedras belíssimas que estavam ornando os fundamentos da muralha. Depois ele vê 12 portas, que cada porta é uma pérola. Depois ele vê a praça da cidade, que é de ouro puro, como vidro transparente. O que isso tudo quer dizer? Quer dizer que a igreja, além de perfeita e além de pura, ela é também preciosa, ela é valiosa, porque ela foi comprada com o sangue do Cordeiro. É o que haverá de mais precioso nessa nova realidade que Deus vai criar. Deus vai criar um mundo novo, um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Mas o que há de mais belo, de mais precioso, de mais caro e mais querido para Deus nesse novo mundo que Ele vai fazer é exatamente a sua igreja, feita dos crentes do Antigo Testamento, dos crentes do Novo Testamento, que foram levados a crer através dos 12 patriarcas, através dos 12 apóstolos, e que agora, unidos na fé no Senhor Jesus Cristo, viverão para todo sempre no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, em contraste com os ímpios, incrédulos, mentirosos, aquela lista que nós já vimos, que serão lançados no lago de fogo e enxofre. Essa é a visão que João tem da glória da igreja. Uma igreja perfeita, uma igreja pura, uma igreja preciosa e valiosa. Ele usa essa linguagem metafórica, simbólica, para descrever tudo isso que ele está vendo. E João ainda vê a presença de Deus e de Cristo na igreja, aí no verso 22 até o verso 27. E essa igreja que já foi descrita, Deus habita nela. Veja o verso 22. Nela, eu não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ou seja, nessa Nova Jerusalém, nessa cidade santa,
não haverá mais santuário, porque não há mais necessidade. O santuário tinha a ver com oferecimento de sacrifícios. O santuário era o local mais íntimo do templo, onde estava o altar e onde se ofereciam os sacrifícios. Mas agora, nessa nova cidade, não tem mais santuário, não tem mais altar, porque não tem mais sacrifícios de animais, porque o Cordeiro já ofereceu o sacrifício final pelos nossos pecados. Não vi santuário na cidade de João, porque Deus é o próprio santuário e o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E Deus não somente será sua fonte perpétua de perdão, graça e misericórdia e salvação, mas sua fonte perpétua de glória. Olha aqui a descrição do verso 23 a 27. A cidade não precisa nem do sol e nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é sua lâmpada. As nações andarão mediante sua luz e os reis da terra lhe trazem sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. O que João vê é uma cidade iluminada por uma luz mais forte e duradoura do que a luz do sol e da lua. É a luz da glória de Deus, porque Deus está presente nessa cidade, ou seja, Deus estará no meio do seu povo, e a glória de Deus, a santidade de Deus, o brilho de Deus servirá de luz e de guia para nós, para todos os componentes dessa igreja, gente de todas as nações, eternamente guiadas pela glória de Deus e de Cristo, como diz o verso 24, falando a respeito das nações. Na antiguidade, as cidades eram muralhas e tinham uma entrada só, que era a porta principal. E essas portas se fechavam ao final do dia para evitar os perigos da noite. Mas aqui não há mais perigo. Por isso João diz no verso 25, as suas portas jamais se fecharão de dia, porque não há noite. Acabou toda a ameaça. Quando João escreve essa carta, a igreja de Cristo estava sendo perseguida pelo Império Romano, ameaçada de tortura, de morte, tanto da parte dos judeus como dos gentios, como dos romanos que, através da máquina militar, perseguiam os cristãos e dizimavam aos montes aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus. Mas agora João diz, na glória de Deus, no novo céu e na nova terra, as portas jamais se fecharão, porque não há mais ameaça. Tudo passou, tudo passou. Na verdade, pelas portas, o que vai entrar é a glória e a honra. Verso 26, lhe trarão a glória e a honra das nações, e nunca mais, porque Deus está presente no meio da sua igreja e do seu povo, nunca mais entrará coisa contaminada. Verso 27, e nem quem pratica abominação, veja como termina o verso, mas somente aqueles inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, aqueles que Deus conheceu, amou e predestinou antes da fundação do mundo para serem seus e que chamou mediante a graça do Evangelho. Esses estarão no novo reino, no mundo novo que Deus está trazendo e onde viverão para todo o sempre. Somente os de Deus estarão lá. Caminhamos agora para a parte final, queridos, a sétima parte da visão de João sobre a felicidade eterna dos eleitos, que está aí do verso 1 até o verso 5, eu vou ler rapidamente, nosso tempo já está esgotando. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça e de uma e de outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. João aqui descreve finalmente a bem-aventurança eterna da igreja, usando a linguagem de Gênesis, da criação do jardim do Éden e da queda e da maldição que Deus trouxe sobre não só o jardim, mas sobre toda a criação. O que é que João viu? Primeiro ele viu o rio da vida,
Está aí no verso 1, brilhante como o cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro, em contraste com aqueles 4 rios que cortavam o jardim do Éden e de um que saía para irrigar o jardim. João então vê o rio da graça, o rio da salvação, o rio de onde flui a vida eterna para o povo de Deus. Segundo, ele viu o acesso à árvore da vida, que está aí no verso 2. Lembra que o acesso a essa árvore foi proibido por Deus após Adão e Eva terem comido da árvore do bem e do mal. Mas agora, no meio da praça, de uma e de outra margem do rio, está aquela árvore da vida produzindo fruto e cujas folhas servem para a cura dos povos, maneira de dizer que falar da vida eterna, que não haverá mais morte, não haverá mais término da nossa existência. Depois, no verso 23, João vê que não há mais maldição, nunca mais haverá qualquer maldição, em contraste com o que aconteceu lá no livro de Gênesis, quando Deus disse, maldita é a terra por tua causa, a maldição foi completamente tirada. No verso 3, na segunda parte, ele vê que Deus está presente, nela está o trono de Deus e do Cordeiro, ou seja, Deus os havia expulsado do jardim, mas agora eles estão de volta à presença de Deus. Ele vê ainda, no verso 3, que os salvos servirão a Deus eternamente e não mais aos ídolos e ao pecado. Veja no verso 4, eles contemplarão a face de Deus, ao contrário de Adão e Eva, que queriam fugir da face de Deus depois que eles quebraram a lei de Deus no jardim, desobedecendo a sua ordem. E nós então contemplaremos a face de Deus, contemplaremos a Deus na face de Jesus Cristo, veremos a glória de Deus na pessoa gloriosa do seu Filho Jesus Cristo por toda a eternidade. João vê também que não haverá mais noite, que é símbolo do pecado, da ignorância, da incerteza e da morte, e ele viu então que reinarão eternamente com Deus no mundo novo, onde o pecado não será mais possível. E aí o livro se encaminha para o final. João tem as visões finais, mas é aqui praticamente que o livro encerra com essa visão da glória do estado eterno que nos aguarda. O que é que essa visão que eu acabei de descrever para vocês aqui, ela nos ensina? Eu tentei resumir aqui para fechar a nossa exposição. Primeiro, que Deus haverá de restaurar completamente esse mundo que nós conhecemos. Segundo, que esse novo mundo que Deus haverá de fazer, ele será superior à criação original, será superior ao jardim do Éden. Terceiro, que nesse novo mundo não haverá mais a possibilidade de entrada no pecado. Às vezes as pessoas pensam que essa restauração que Deus vai fazer é um retorno ao estado original em que Deus havia criado todas as coisas. Não. Na verdade, é um estado superior, porque quando Deus criou todas as coisas, lá no livro de Gênesis, que Ele criou o mundo, criou o homem e o colocou no jardim, havia a possibilidade do pecado. E toda a história que se desenrola a partir dali é para eliminar essa possibilidade numa nova criação. E essa nova criação, é nesse sentido que essa nova criação ela vai ser superior à primeira. Não somente em glória, em brilho, e nós estaremos numa situação superior à de Adão e Eva antes do pecado, porque Adão e Eva, a vontade deles era mutável, eles poderiam escolher praticar o mal, mas no novo céu e na nova terra, essa questão já terá sido resolvida. O Senhor Jesus já venceu o pecado e não há mais possibilidade de pecado entrar, não haverá mais maldição, não existe a chance do diabo entrar, ele está no lago de fogo e enxofre, não há chance de o mal entrar nessa nova criação. Significa que o pecado e as consequências dele foram finalmente eliminados da criação para nunca mais voltar pela obra completa de Cristo. Significa que os crentes viverão nesse novo mundo com seus corpos ressurretos, imortais e incorruptíveis. Significa que a felicidade eterna que nos aguarda consistirá na nossa comunhão com Deus e com o Senhor Jesus Cristo, e que assim Deus haverá de cumprir plenamente o plano que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo. As pessoas perguntam, se Deus sabia que o pecado ia entrar, por que Ele criou o homem? Por que Ele fez o jardim? Por que Ele colocou a árvore do bem e do mal ali? Aqui está a sua resposta. Para que Ele pudesse chegar finalmente
a esse aqui, a um novo céu, uma nova terra, uma nova humanidade redimida, onde não há mais possibilidade do pecado entrar. E tudo isso mediante a obra perfeita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus ainda nos convida pelo Evangelho a beber da água da vida e fazermos parte do seu povo. E Ele nos adverte seriamente sobre os que irão para o fogo eterno. Por isso, queridos, a nossa luta contra o pecado um dia vai chegar ao fim. Portanto, não desista, persevere. Se cair, arrependa-se, confesse, busque o perdão em Cristo, anseie pela imortalidade, pela perfeição moral e espiritual que nos aguardam. Nossos sofrimentos vão chegar a um fim. Nós estamos vivendo um período de sofrimento intenso. Mas eles vão chegar ao fim, portanto, aguente mais um pouco, não desista, não condene a Deus, não fique irado. Nem sempre Deus dá a razão pela qual Ele faz as coisas, mas confie nele, porque esse é o final do plano. É isso, aquilo que nos aguarda. Deus já nos revelou o que está lá no fim da história. Persevere em meio a dor, sofrimento e necessidade, porque um dia tudo isso passará e dará lugar ao novo céu e nova terra que Deus preparou para nós. Ainda nós temos tempo para nos arrepender de nossos pecados. Deus nos convida a beber de graça da água da vida e nos adverte solenemente sobre o lago que queima com fogo e enxofre. Creia no Senhor Jesus, console-se nele e que nesse dia do Senhor você medite na eternidade, pois esse é o propósito de Deus com todos os nossos sofrimentos e tribulações.